Pessoal, governo disse que a transparência havia voltado, que o governo anterior adorava o sigilo. Disseram também que o tempo das negociatas nas sombras havia acabado. Mas a realidade é que a agenda oficial do governo virou uma peça de ficção. Nessa semana, o Brasil descobriu que o presidente da República teve uma reunião secreta fora da agenda oficial com o banqueiro Daniel Vorcaro. Para quem não sabe, dono do Banco Master, aquele mesmo envolvido em fraudes bilionárias e que foi liquidado pelo Banco Central. E quem será que organizou esse encontro às escondidas no Planalto sem nada registrado na agenda? Ninguém menos do que ele, ministro da Fazenda de Dilma Rousseff, Guido Mantega. Difícil, né? Mas o buraco é muito mais embaixo do que nós pensamos. Mantega não fez isso de graça. Ele recebia a mísera quantia, pessoal, coitadinho, de R$ 1 milhão por mês para ser consultor deste banco. Mas não para por aí. Nós temos também o atual ex-ministro da Justiça, que antes de entrar para o ministério, também prestou consultorias para esse mesmo banco, sem contar os 129 milhões de reais da esposa do ministro do STF, que era advogada em causas para o Banco Master, mas até o momento apresentou provas de apenas uma única ação no qual ela executou, mas recebeu a mísera quantia de 129 milhões de reais. Pessoal, aqui na democracia não é relativa, nós vamos fazer a ligação dos pontos de todos esses escândalos que a militância está desesperada. Para varrer debaixo do tapete. Preparem o estômago, pois a República no Brasil, infelizmente, está à venda. Vamos começar pelo operador que apareceu essa semana, Guido Mantega. O homem que quebrou a economia durante o governo Dilma foi contratado pelo Banco Master pelo salário mísero, no qual já citamos, de R$ 1 milhão de reais por mês. Para fazer o quê? Consultoria econômica? Análise de mercado? Não, pessoal, ele foi contratado para abrir as portas do palácio. A reportagem revela que Mantega usou sua influência para colocar o banqueiro Vorcaro dentro do gabinete presidencial numa reunião que o governo escondeu da agenda oficial. Mas por que esconder? Se o banco é idôneo, se a conversa era republicana, por que não registrar na agenda toda essa reunião? Então que entra a conexão com o BRB. A investigação aponta que Mantega estava atuando para facilitar a venda do Banco Master para o BRB de Brasília. Ou seja, empurrar um banco privado praticamente falido, tanto que foi liquidado, para dentro de um banco estatal. Lula, que fala tão mal dos bancos, recebeu um banqueiro fora da agenda e ouviu o pedido. Tudo isso enquanto Mantega faturava milhões. Lembrando que não foi apenas o Mantega, né? Em qualquer país sério, isso seria tráfico de influência explícito. Mas aqui no nosso Brasil, na democracia relativa de Lula, isso é apenas uma articulação política.
Se fosse só no executivo, já seria extremamente grave. Mas o Banco Master sabia que precisava de toda uma rede de proteção em várias frentes. Primeiro, tivemos a contratação de Ricardo Lewandowski. Antes de assumir o Ministério da Justiça após se aposentar o STF, isto é, antes dele virar o chefe da Polícia Federal que deveria investigar o banco, Lewandowski prestou consultoria jurídica para o Banco Master. Seu escritório recebeu míseros 5 milhões de reais por essa consultoria. Quando ele virou ministro, o contrato, olhem só, passou para o seu filho. Perceberam um certo conflito? O homem que comanda a Polícia Federal estava na folha de pagamento dos que ele iria investigar posteriormente. Sem contar o contrato de 129 milhões, que é o nosso prêmio do maior escândalo até o momento, foi a contratação do Banco Master da esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, no qual reportagens revelam um contrato com pagamentos em torno de 129 milhões de reais, ou cerca 3,6 milhões por mês, considerado desde o início desse último governo Lula, para o escritório dela atuar em causas do banco. Mas o detalhe sórdido, o banco tinha causas complexas? Tinha, mas em quais delas o escritório da Viviane atuou? Em apenas uma até o momento pelo qual foi levantado em investigações. Sendo que nessa em que ela atuou, ela não obteve êxito. Soa razoável toda essa contratação ou seria a compra de uma proteção? Fica a dúvida, pessoal. O banqueiro não estava contratando uma advocacia, ele estava contratando imunidade, principalmente de quem manda no Brasil atualmente, que é o STF. Tanto que o caso dele, que deveria estar na primeira instância, assim que começou todos os escândalos, rapidinho deram um jeito de colocar toda a ação para o STF. E diante de tudo isso, reunião secreta com Lula, ex-ministro ganhando mais de 1 milhão por mês, esposa de ministro com contratos milionários, e o que toda a militância da esquerda está fazendo? Nada. Passam pano e ficam jogando para debaixo do tapete. Se fosse outro governo, como já estariam questionando questões de joias ou até mesmo cartão de vacinação. Mas, nesse caso, o próprio PGR, indicado por Lula, já correu para arquivar todas as investigações que tem contra Moraes, dizendo que não há indícios de ilegalidade. Claro que não há. Para eles, tudo é legal. Receber banqueiro investigado fora da agenda, normal. Milhões de honorários advocatícios, pura meritocracia. É a hipocrisia que é o oxigênio desse governo. Eles gritam pega ladrão para o adversário, atacam os bancos, mas abrem as portas dos fundos para que eles entrem e façam negociatas. O escândalo do Banco Master é a radiografia perfeita do Brasil em 2026. Um sistema fechado, onde executivo, legislativo e judiciário se alimentam da mesma fonte financeira, enquanto você paga a conta. Lembrando que o Brasil tem a terceira maior carga tributária do mundo. Vorcaro, Lula, Mantega, Lewandowski, Moraes, todos conectados por milhões de reais e reuniões secretas fora da agenda. Se isso não é motivo para impeachment ou mesmo uma CPI ou uma CPMI, não sei o que mais é. E você,
Aceita que seu presidente receba banqueiros investigados fora da agenda? Você acha normal a esposa de um ministro da Suprema Corte receber 129 milhões de uma empresa do qual depois virá réu dentro do próprio Supremo? Se não, compartilhe este vídeo. Você não verá isso no Jornal Nacional, mas hoje a mídia está não apenas na Globo, está em todo lugar. E aqui a democracia não é relativa. Até o nosso próximo vídeo.